Muito bem, prezados companheiros, muito bem, prezadas companheiras, muito bem, queridos amigos e amigas. Segue aí na CPI o depoimento do ex-chanceler Ernesto Araújo. Né? Qual é que é a característica principal do depoimento do Ernesto Araújo? Né? A característica principal do depoimento dele é a tentativa de esconder de todos e de todas a postura do governo Bolsonaro, negacionista, os ataques à China, a maneira desrespeitosa como ele mesmo, em tantas oportunidades, se referiu à China. Agora, eu fico impressionado porque esse cara, bicho, é um cara todo metido a machão, todo metido a corajoso, todo metido a dar tapa na mesa, que enquanto estava no governo, tinha uma postura extremamente agressiva, desrespeitosa, e agora comparece na CPI e parece um anjo, né, gente? Parece um santo. A gente tem até dificuldade de entender por que uma criatura tão boa como essa, que não sabe de nada, que não participou de nada, que não lembra de nada, e fica pensando, mas por que foi chamado na CPI então, né? Se não tem nada a colaborar, não tem nada a contribuir para os temas que a CPI está investigando, né? Agora a gente sabe que isso é uma grande balela, né? Uma grande mentira. Vamos dar uma olhadinha aí na participação dele aí, ver o que vocês acham. Minha relação de amizade que eu tenho com o professor Olavo de Carvalho. No ano passado, o governo brasileiro foi o único a embarcar na campanha de Donald Trump contra a Organização Mundial da Saúde, OMS. Uma resolução debatida por um dos comitês da Assembleia Geral da ONU, reconhecia a importância do organismo no combate à emergência sanitária global do novo coronavírus. Vamos ver como é que ele vai responder agora sobre a questão da relação com os Estados Unidos, que haviam rompido com a OMS, sobre a postura, ele sempre foi essa parte defensor do alinhamento ao Nenhum Trump. aliado histórico como é que ele vai da responder Casa sobre a questão dos Branca Estados Unidos. votou a favor. Nenhum, só o Brasil. Pergunto, de quem partiu essa orientação? Perfeito. Partiu de mim a orientação de agir nesse sentido, em outros sentidos, não para contestar a importância da OMS, mas para que nada fosse interpretado como uma carta branca para a OMS, num momento onde já se havia identificado várias idas e vindas daquela organização. Qual foi seu fundamento diplomático para a decisão? Perfeito. O fundamento diplomático é a necessidade de que um organismo internacional, ainda mais dessa importância nesse momento, tenha transparência e eficiência nas suas decisões. E, naquele momento, interpretamos que esse tipo de menção poderia ser considerado como uma aprovação de todo o comportamento da OMS até ali, quando esse comportamento tinha sido problemático. A OMS, isso está documentado, em vários momentos voltou atrás em orientações, em percepções, em diferentes recomendações a respeito da pandemia, e nós achamos que isso precisa ser avaliado e que não se deveria simplesmente colocar um pano em cima disso, e essa frase poderia levar a isso. Objetivamente, o assunto foi debatido com o presidente da República? Não me recordo de ter debatido esse assunto com o presidente. Em seu blog, Vossa Senhoria afirmou que a OMS faz parte de um plano para instaurar o comunismo no mundo. Não afirmei isso no blog, não, senador. Essa impressionante como ele não tem coragem, com a sua posição de não aderir as coisas que ele escreveu ao consórcio global de vacinas conhecido como COVAX Facility, lançado em abril de 2020 pela OMS. Sim. A adesão do Brasil ocorreu após a data limite com quantitativos mínimos, já que os países integrantes do consórcio poderiam pedir reserva de vacina para até 50% de sua população. E o Brasil optou por pedir apenas 10%. Por que Vossa Senhoria foi contrário à adesão ao consórcio COVAX Facility? Perfeito. Objetivamente, se puder, ministro, claro. Será uma
Muito obrigado, senador. Sim, e justamente para esclarecer os fatos, em relação à declaração, o senhor disse que eu teria afirmado que a OMS é parte de um plano comunista. Eu disse não, o Twitter que diz. O Twitter. Twitter ou o artigo publicado no meu blog? Você pode... Artigo do blog. Perfeito. Então, acho que se refere àquele mesmo artigo que já comentei anteriormente, que é uma análise, uma interpretação de um texto de um autor. Então, isso faz parte da minha interpretação do que é a visão dele. Eu me recordo bem de um trecho que eu cito desse autor no blog, onde ele diz algo assim: querem saber como será... Sem pretender interrompê-la, a pergunta é bem objetiva. Por que Vossa Senhoria foi contrária à adesão do consórcio? Perfeito. E optou por 10% ao invés de 50%, que era o que o Brasil teria direito? Certo. Essa é uma pergunta objetiva. Certo. É porque, qual é o fundamento para isso? Perfeito. Se Vossa Excelência me permite, é só porque a sua pergunta começou com uma referência que está equivocada a uma frase minha. Eu não declarei isso como isso é parte da interpretação minha de um texto de um outro autor. Essa apreciação. Bem, Vossa Senhoria pode declarar porque não optou pelos 50%? Perfeito. Bem, jamais fui contra a iniciativa COVAX. O Itamaraty, através da missão em Genebra, esteve totalmente atento desde abril, onde surgiu o ACT, o acelerador ACT, que é um mecanismo para acelerar tanto vacinas quanto medicamentos e diagnóstico da Covid. E assim que o COVAX tomou forma, já em começo de julho, se não me engano, 2 de julho de 2020, após coordenação interna no Brasil, eu mesmo assinei uma carta para o gestor do consórcio COVAX, dizendo que o Brasil tinha interesse em entrar, e ainda não havia o modelo de contrato estabelecido. Depois, entre julho, agosto, começo de setembro, vários países, praticamente todos os países, pediram mais informações, negociou-se os termos desses contratos. Então, não é que o Brasil decidiu esperar até o final. Vários países latino-americanos, sobretudo, isso eu sei, não sei se outros, mas latino-americanos certamente, junto com o Brasil, pediram no final um pequeno adiamento do prazo para assinatura do contrato, porque tinham cada um deles diferentes necessidades em suas capitais de análise. No caso do Brasil, dependeu inclusive de medidas legislativas que permitissem a assinatura desse contrato. Então, nós acompanhamos, e com concordância do Itamaraty, enfim, e com participação do Itamaraty, desde o começo o processo da COVAX. O COVAX não estava pronto para ser assinado em abril, só ficou pronto o modelo do contrato em setembro, e nós assinamos naquele momento onde o contrato estava pronto. Então, isso ministro, eu fiz 3 perguntas objetivas e encareci com uma certa gentileza que, por favor, Vossa Senhoria as respondesse objetivamente. Eu volto a perguntar. Por que Vossa Senhoria foi contrária à adesão ao consórcio COVAX Facility? Sim, pergunta objetiva. Perfeito. É impressionante como ele foge das respostas. Contrária aos 50% e optou pelos 10%. Essa decisão não foi minha, não foi do Ministério das Relações Exteriores, foi uma decisão do Ministério da Saúde, dentro da sua estratégia de vacinação. Quem foi o responsável, especificamente, pela decisão de aderir ao consórcio, mas permanecer no mínimo de 10%? Bem, a decisão de aderir ao consórcio foi tomada em coordenação, se não me engano, houve uma reunião na Casa Civil, onde participamos do Itamaraty, Ministério da Saúde, Ministério da Tecnologia, não me lembro se outros órgãos. Quais os fundamentos técnicos? Para aderir, era o interesse... Para aderir apenas aos 10% e não aos 50%. Perfeito. A recusa dos 40%. Perfeito. Essa decisão, não conheço o fundamento técnico, foi uma decisão tomada, nesse caso, eu falei de coordenação para entrar no consórcio. Para entrar pedindo os 10%, foi uma decisão tomada, entendo, pelo Ministério da Saúde, não sei se coordenou com outros órgãos, mas não com o Itamaraty. O senhor já declarou que a decisão foi discutida no Palácio do Planalto. O presidente da República participou da decisão? Perfeito. Em relação a essa decisão, essa reunião na Casa Civil, foi uma reunião, se não me engano, em junho, para avaliar inicialmente a conveniência de o Brasil entrar, sem falar da quantidade que nós pediríamos. Acho que nesse momento nem estava definido ainda quais seriam essas modalidades. Essa reunião não teve a participação do presidente da República. Já estava. O Itamaraty informou a esta comissão
que foi o Ministério da Saúde que definiu o quantitativo mínimo de 10%. Isso. Vossa Senhoria poderia nos informar como se deu a formalização dessa decisão e como ela foi encaminhada ao Itamaraty? Não tenho isso agora exatamente presente, senador. Não sei. Mas não sabe informar, ou foi de boca, ou telefonema, ou teve uma formalização qualquer? Não saberia informar. Uma mensagem, uma carta, um ofício? Não saberia informar nesse momento, senador. Senador Renan, o chanceler Ernesto, no dia 20 de dezembro de 2020, ele disse que quem é contra a cloroquina age politicamente. Isso é uma declaração sua para outros embaixadores. E por isso é que o Brasil, com esse pensamento que a cloroquina salvasse, é que nós perdemos tempo e não compramos a vacina. Acho que está mais claro, ele está colocando isso aqui claramente para a gente, que ele não tinha, o Ministério da Saúde não falou em 50% de adesão, por isso que nós tivemos só 10%, se tivermos. Sim. Muito obrigado, presidente. Quer dizer que não sabe informar como se deu a formalização e como ela foi encaminhada ao Itamaraty. Só para reafirmar a pergunta anterior. Não, nesse momento não saberia informar. O Itamaraty também nos informou que solicitou a prorrogação dos prazos de adesão e pagamento dos valores das vacinas. Vossa Senhoria poderia nos explicar as razões desse pedido? Sim. Se não me engano, a prorrogação do prazo para assinatura do contrato foi uma iniciativa não só do Brasil, outros países, como eu disse, estavam na necessidade de terminar a análise de diferentes aspectos desse contrato, que tem várias complexidades, exigia, no caso, acho que a adaptação da legislação brasileira, e em relação ao pagamento, eu não saberia informar, enfim, faz parte do orçamento, entendo, do Ministério da Saúde. Mas queria enfatizar que as datas de assinatura e de pagamento em nada afetam as datas do cronograma de recebimento de vacinas ao amparo da iniciativa COVAX. Ou seja, países que eventualmente tenham assinado alguns dias antes, não quer dizer que vão receber ou que tenham recebido as vacinas antes. Inclusive, vários países que dependem da COVAX e que fizeram pedido bem superior aos 10% de vacina da COVAX, em alguns casos ainda não receberam nenhuma vacina ou praticamente nenhuma vacina. Então, a COVAX está em dificuldade de entregar tanto para os países que pediram 10%, quanto 20%, quanto 50%. O senhor não considera que o pedido de prorrogação do prazo de adesão e pagamento dos valores da vacina poderiam dificultaram o acesso a vacinas perante a COVAX? Não, de forma nenhuma. Por quê? Porque não há nada que tenha sido indicado, seja formalmente, seja informalmente, pelos gestores da COVAX, que faça uma correlação entre datas de assinatura e datas de pagamento e cronograma de recebimento das vacinas. O senhor afirmou há pouco que idas e vindas da OMS na pandemia e alegou isso para justificar a oposição à organização. Por quê? Quais são as idas e vindas? Bem, há vários exemplos, senador. Inicialmente, na própria declaração da pandemia, houve um momento em que até o Brasil, as autoridades sanitárias já queriam que se declarasse pandemia e a OMS demorou em fazê-lo. A OMS, em certo momento, disse que o vírus não era transmissível entre humanos. Isso está documentado, se me permite citar algumas datas, em 23 de janeiro. Depois, em 4 de fevereiro, a OMS disse sim, é transmissível entre humanos. No dia 31 de janeiro, a OMS recomendava não fechar as fronteiras. Depois, vários países começaram a fechar fronteiras e a OMS passou a reconhecer que isso podia ser necessário. Então, no dia 3 de março, a OMS dizia que não era uma pandemia, no dia 11 de março, declarou pandemia. No dia 13 de março, a OMS recomendava
o isolamento social, sem fazer nenhuma referência a possíveis consequências de natureza socioeconômica. No dia 30 de março, o diretor-geral da OMS fez uma declaração dizendo que para países em desenvolvimento teria que se relativizar essa questão do isolamento social. No dia 31 de março, noticiou-se que a OMS disse que tinha dúvida se o vírus se transmitia pelo ar. Depois, no dia 28/4, confirmou que sim, que o vírus se transmitia pelo ar. No dia 27 de fevereiro, o OMS indicava que não havia transmissão do vírus por superfícies. Depois, em 18 de maio, veio a confirmar essa possibilidade de transmissão por superfícies. Então, e na própria questão da hidroxicloroquina, as notícias que surgiram é que em 25 de maio a OMS recomendava a suspensão de testes com hidroxicloroquina, mas no dia 5 de junho ela se retratava parcialmente disso em relação a problemas que tinham sido identificados com um dos estudos de base, que era o estudo da Lancet. Então, são alguns exemplos, desculpe ter tido que anotar aqui, mas, enfim, não tinha todas essas datas de cabeça, exemplos das idas e vindas da OMS. Em meados de janeiro de 2021, o carregamento de milhares de litros de ingrediente farmacêutico ativo, IFA, é fundamental para a fabricação dos imunizantes, tanto pelo Butantan como pela Fiocruz, passou vários dias parado no aeroporto de Pequim. O ex-ministro Pazuello afirmou que a China tem colocado barreiras, entre aspas. Não tem dado, continua Pazuello, não tem dado celeridade. E que há, continua Pazuello, movimentos fortes no nível diplomático para encontrar onde está essa resistência e resolver o problema. Fecha aspas. Vossa Senhoria confirma essas afirmações do ministro Pazuello? De um modo geral, sim. Não sei se a terminologia exatamente, porque quando se fala em resistência, pode parecer que haja uma má vontade, de alguma maneira. Isso nós nunca identificamos nas autoridades chinesas. A nossa embaixada em Pequim permaneceu o mês de janeiro diariamente, em contato várias vezes com várias autoridades. Especificamente, Vossa Senhoria atuou para solucionar esse impasse? Sim, atuei. Que medidas foram tomadas? Sim, além da instrução permanente da embaixada em Pequim, para que atuasse nisso, no dia 15 de janeiro, eu dirigi uma carta ao chanceler chinês, o ministro Wang Yi, pedindo seus bons ofícios para a liberação desse carregamento. E, alguns dias depois, o ministro me respondeu dizendo que faria todo o possível, e isso, pouco depois, veio a liberação do carregamento. O embaixador, ele fica aqui em Brasília? Não, o embaixador do Brasil é em Pequim. Não, aqui, da China. Sim, a embaixador da China é em Brasília. O senhor mandou uma carta para ele? Não, mandei uma carta para o ministro das Relações Exteriores da China. Mas o senhor não conversou com o embaixador chinês aqui sobre isso? Não conversei com o embaixador chinês sobre isso. Aqui do lado, o senhor não teve... Sim. Podia ter conversado com ele e pedido ajuda a ele, não fez isso. O senhor preferiu mandar uma carta que demoraria alguns dias e a gente, necessitando do IFA, né? Ela atravessar a rua, o senhor conversaria, ou ele atravessaria a rua e conversaria com Vossa Excelência para tratar de um assunto tão importante. Perfeito. Pois é, sabe por que o senhor não conversou com ele? Por causa das declarações que o senhor deu. Por isso, aí vem a vaidade, aí vem uma série de coisas que atrapalhou muito o ministro. É essa a grande angústia nossa. Do lado, o senhor poderia ter chamado o embaixador, que é uma coisa normal. Um chanceler chamou o embaixador de qualquer país para ir tomar um café, um chá, ou qualquer coisa. Né? E isso não aconteceu. O senhor teve que mandar uma carta. Coisa que ele fala e se comunica diariamente. Então, o senhor me perdoe, mas eu acho que houve, por sua parte, não uma vontade de resolver esse problema. O senhor disse, olha, eu vou fazer aqui o meu papel. O meu papel, se eu fosse no seu lugar... É vergonha alheia, né? Eu precisando, é vergonha alheia. Eu iria à embaixada chinesa... Ele não pôde, ele não marcou com o embaixador da China porque ele ofendeu o embaixador da China várias vezes, não podia falar com ele. Posso comentar, presidente? Por isso que ele não foi.
Porque não pode falar o importante é que nós tenhamos respostas objetivas. Pode, presidente. Nós estamos sendo acompanhados por uma grande audiência. Essa é a primeira comissão parlamentar de inquérito com a participação decisiva dos internautas. Eu vou lhe dar só um exemplo. Eu recebo aqui recomendações de vários internautas dizendo que, objetivamente, o senhor não respondeu sobre algumas perguntas que eu lhe fiz. Quem estava na reunião da Casa Civil? Repetindo. Perfeito. Isso eu já falei na minha resposta, mas posso repetir. Quem estava? Que eu me recordo foi, enfim, os ministros, chefe da Casa Civil, eu, ministro da Saúde e não me lembro se era o ministro ou o representante do Ministério da Ciência e Tecnologia. O presidente não estava, nem ninguém representando o presidente, além desses ministros. O presidente certamente não me lembro de algumas outras pessoas, funcionários da presidência. Não. E outra pergunta que eu fiz, que os internautas lembram que eu não obtive a resposta, infelizmente, quem no Ministério da Saúde deu a ordem sobre os 10% e não sobre os 50%? Não sei quem deu a ordem, entendo que qualquer decisão do Ministério da Saúde, responsabilidade do ministro da Saúde, e como eu disse, não me lembro como isso nos foi comunicado nessa ocasião. Sobre patentes e as dificuldades diplomáticas com a Índia, se nós pudermos ser objetivos, nós vamos avançar nesse depoimento. Vários senadores, a exemplo dos internautas, também querem fazer perguntas. Esse é um processo que está caminhando muito rapidamente em propagação dos nossos trabalhos na sociedade brasileira. O atraso no envio de imunizantes e do insumo farmacêutico ativo, IFA, de vacinas pela Índia, foi associado ao posicionamento do Brasil perante a Organização Mundial do Comércio, único país entre os emergentes contrário à demanda para que haja quebra de patentes para a produção de medicamentos e vacina contra a Covid-19. Até mesmo os Estados Unidos, que são o país mais interessado no recebimento de royalties das vacinas, passaram a apoiar a quebra de patentes, a bem do combate à pandemia em países mais pobres. Contudo, até hoje, o Brasil não reviu sua posição. Questiono, durante sua gestão, qual era a posição do governo brasileiro sobre esse tema da quebra das patentes? Perfeito. Obrigado, senador. A posição era de que havia uma proposta, basicamente, da Índia e havia muita resistência por parte dos Estados Unidos e outros países e que seria muito difícil chegar a que uma dessas duas visões prevalecesse. As decisões na OMC não são tomadas por votação, são tomadas por consenso. Então, não basta somar votos a favor ou contra uma ou outra. Então, o Brasil, desde o começo, foi favorável a que se buscasse uma solução que gerasse a possibilidade do consenso. Não foi o único país emergente a adotar esse tipo de posicionamento. Países como a Turquia, o Chile, a Colômbia, me ocorrem esses três, adotaram posições semelhantes. Nós também nos baseamos no fato de que as normas já vigentes permitem a quebra de patentes numa situação como essa para a produção de vacinas. Então, se o Brasil quisesse, poderia já hoje quebrar patentes para a produção no Brasil. O que essa posição permitiria seria quebrar patentes para exportar. Então, permitiria que outros países, digamos, quebrassem patentes e exportassem para o Brasil, ou vice-versa. Mas, portanto, já havia a possibilidade de quebra de patentes, caso houvesse interesse do Brasil em fazê-lo e produzir no Brasil. Então, objetivamente, o que fundamenta a decisão? O que fundamenta a decisão é o fato de que a posição da Índia, no caso, e de outros países, era uma posição extrema que não parecia permitir a chegada a um consenso. O Brasil tinha interesse, como acredito continua tendo, em favorecer ações que facilitem a circulação, o comércio internacional de patentes, de vacinas e de insumos. Então, nossa decisão foi de procurar o melhor caminho para chegar nesse objetivo. Esse movimento de oposição ao governo indiano prejudicou a obtenção de vacinas advindas daquele país? De forma nenhuma.
Vossa Senhoria avalia que os atrasos nos envios dos insumos farmacêuticos ativos foram uma forma de retaliação da Índia contra o governo brasileiro? De forma nenhuma. E, aliás, se me permite, senador, nós nunca programamos a importação de insumos por parte produzidos na Índia. Nós programamos a importação da vacina, propriamente dita. Novamente, Vossa Senhoria discutiu essa questão com o presidente da República? O senhor se refere à questão da proposta de quebra de patentes? Sim, a questão da Índia. Nós estamos vindo numa sequência. Sim, sim. Em determinado momento, quando vocês tinham expectativa de chegada das vacinas da Índia num determinado dia e aquilo ficou visto que não iria ocorrer, o presidente me ligou, perguntou qual era a situação, eu expliquei que tinha falado já com o chanceler da Índia. Aliás, isso tem relação com o comentário que o senhor presidente, se me permite, fez anteriormente. Eu falei também nesse caso com o chanceler da Índia e não com o embaixador da Índia em Brasília, porque o chanceler é quem tem muito mais poder decisório do que um embaixador em posto. Então, por isso que eu falei também no caso, o outro me dirigiu ao embaixador da China, e a carta não é que demorou dias, ela foi mandada imediatamente em cópia para que a nossa embaixada em Pequim atuasse e, de acordo com a própria visão do que era o momento, do que era o instrumento melhor para a atuação no caso da China. No caso da Índia, igualmente, falei com o embaixador com o chanceler indiano, e isso viabilizou que o atraso fosse mínimo na entrega dessas vacinas. Acho que 6 dias depois do que tinha se imaginado originalmente, elas chegaram. Mas não há nenhum indício, absolutamente, nada me foi dito nem sugerido de que esse atraso de 6 dias esteja ligado a posições que o Brasil assumiu na OMC. 3 depoentes apontaram a esta comissão que o presidente da República se guiava pelas orientações de um aconselhamento paralelo, ou seja, de pessoas fora do Ministério da Saúde que participavam de reuniões no Palácio do Planalto e tinha influência sobre a condução da pandemia, até mesmo contra as orientações técnicas do Ministério da Saúde. O ministro Mandetta falou no nome do vereador Carlos Bolsonaro e o presidente da Anvisa mencionou o da doutora Nise Yamaguchi. As perguntas. Vossa Senhoria confirma a existência desse aconselhamento paralelo? Não confirmo, senador. Vossa Senhoria saberia identificar outras pessoas que aconselhavam o presidente da República em questões relacionadas à pandemia? Não tenho nenhum conhecimento, senador. Não conhecem? Em questão de política internacional relacionada à pandemia, também havia pessoas de fora do Ministério das Relações Exteriores que aconselhavam o presidente? Não tenho nenhum conhecimento, senador. Havia um aconselhamento paralelo internacional? Não havia um aconselhamento paralelo internacional de ninguém, certamente, que não tenha atribuição para fazê-lo. É claro que o presidente tem assessores na área internacional com os quais se aconselha sobre temas da realidade internacional. Qual era o papel de Eduardo Bolsonaro, ex-presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, e de Felipe Martins, assessor internacional da presidência, na condução da política internacional brasileira relativa à pandemia? Bem, em relação ao deputado Eduardo Bolsonaro, as funções de um presidente de Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara, dentro dessas atribuições, como se exerceu o papel dele nesse caso, assim como em outros. E o Felipe Martins, assessor internacional do presidente, também dentro das suas atribuições, enfim, aconselhando, entendo o presidente, mas não sei de que maneira, enfim, na condução das relações internacionais. Qual era a sua relação com essas pessoas? Conheço bem o deputado Eduardo Bolsonaro, Felipe Martins, tenho excelentes relações com ambos. No caso, conversava muito frequentemente com o Felipe Martins, o que é absolutamente natural, extremamente útil na execução de uma política externa entre o chanceler e o assessor internacional do presidente. Nós já tivemos, inclusive, momentos no passado em que havia divergências e rivalidades entre chanceleres e assessores internacionais que prejudicaram políticas externas em outros governos. Então, tinha um relacionamento extremamente fluido
com Felipe Martins nessa qualidade de assessor internacional. Vossa Senhoria presenciou Eduardo e Felipe opinarem sobre compra de vacinas, adesão à COVAX Facility, orientações da OMS sobre o papel da China na pandemia? Não me recordo de... Não se recorda? Não me recordo. É possível que em alguma reunião, sobretudo Felipe Martins, tenha dado opiniões nesse sentido, de acordo com as suas atribuições. Não me lembro exatamente em que momento, mas seria... O senhor pode nos ajudar? Qual o teor dessas opiniões? Como eu digo, senador, não me lembro de todos os momentos em que surgiu em alguma reunião com o presidente temas relacionados à pandemia. Então, não teria como dizer aqui o teor de coisas que foram ditas em diferentes momentos, por diferentes pessoas, dentro das suas atribuições. Nas conversas que Vossa Senhoria presenciou no Planalto, ouviu de alguém importante do governo, ou mesmo aliado, que não era do governo, mas participava das reuniões, a tese de imunização de rebanho, a erradicação da doença pelo contágio e não pela vacina? Não me recordo de ter ouvido isso em reuniões do Planalto, senador. E nunca ouviu falar da tese da imunização de rebanho? Já ouvi falar dessa tese. Qual é a impressão que o senhor tem dela? Enfim, eu vi essa tese, me parece, originalmente, por parte do ex-ministro e deputado Osmar Terra, que é médico e mencionava, e creio que continua mencionando essa tese, e não tem condições científicas de avaliar a sua validade. Vossa Senhoria chefiou uma delegação brasileira a Israel entre os dias 6 e 10 de março de 2021, ao custo de R$500 milhão, com a justificativa de ampliar a cooperação no desenvolvimento de tecnologias, terapias e vacinas para a prevenção e tratamento da Covid-19. A principal notícia que nos chegou dessa viagem foram os maus exemplos de não uso de máscara e de exposição das pessoas a risco. Esse vexame, por si só, já atrapalha a imagem do Brasil e causa ainda mais estranheza pelo pretenso objetivo da viagem, que seria o combate à Covid-19. Sobre mais esse episódio, pergunto, quem definiu o rol, a relação dos convidados que participariam da missão? Quantos foram? Perfeito. A missão nasceu de um telefonema entre o presidente Jair Bolsonaro e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, onde o primeiro-ministro falou com muito entusiasmo de 2 medicamentos com potencial de cura da Covid, que estavam sendo desenvolvidos por 2 diferentes institutos em Israel. E, a partir disso, o presidente pediu que eu liderasse essa missão e, enfim, pediu a composição dessa missão. E quantas pessoas participaram e qual o papel de cada uma delas? Perfeito. Enfim, eu presidi, portanto, eu chefiei a missão. Pelo Itamaraty participou o secretário encarregado das relações com o Oriente Médio, portanto, com Israel, embaixador Kenneth Nóbrega. Participou também um oficial de gabinete meu, o chanceler sempre viaja com um oficial de gabinete, o deputado Eduardo Bolsonaro, deputado Hélio Lopes, o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Ministério da Saúde, Dr. Hélio Angotti, o secretário de Pesquisa do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, Dr. Marcelo Morales, o senhor Marcos Guilherme, que é assessor do presidente da República. Posso consultar a lista completa, não sei se agora me ocorre, creio que essa é a delegação. Sim, o doutor Felipe Martins, assessor internacional da Presidência da República, e o senhor Fábio Weingarten, então, secretário de Comunicações. Qual a relevância desse medicamento que o senhor entende como objetivo da viagem
em comparação com as 81 vacinas que, segundo a OMS, já estão em fase de testes clínicos? Sim. Bem, os dois medicamentos que originalmente motivaram a formação da viagem são medicamentos que tiveram suas fases de teste iniciais muito promissoras, e a questão do tratamento da Covid tem sido considerada pelas autoridades sanitárias de todo mundo tão importante quanto as vacinas desde o começo da pandemia. Então, o governo brasileiro, nesse caso, através dessa missão, procurou se antecipar na formação de cooperações que permitam, idealmente, claro, se tudo der certo no futuro próximo, termos acesso a medicamentos também para o tratamento. Vossa Senhoria tinha interesse específico na política de vacinação contra a Covid estabelecida em Israel, país que tem um dos processos de imunização mais adiantados do planeta? Sim, inclusive tivemos uma reunião com autoridades do Ministério da Saúde de Israel, lá durante a nossa viagem, além das reuniões com os institutos de pesquisa, onde descreveram o processo de vacinação e vários elementos da vacinação. O portal G1 noticiou em 15 de março de 2021 que um relatório do governo dos Estados Unidos, produzido na gestão Donald Trump, afirma que o país persuadiu o Brasil a não comprar a Sputnik V, vacina contra a Covid-19 desenvolvida na Rússia. Vossa Senhoria confirma ter havido algum tipo de interferência dos Estados Unidos da América no processo de negociação do Brasil para a aquisição da vacina Sputnik V? Não tenho conhecimento de nenhuma interferência desse sentido. O ex-secretário Fábio Van Garten entregou a esta comissão parlamentar de inquérito um documento da Pfizer atestando uma oferta de vacina em 12 de setembro, que ficou sem resposta e atrasou o início da vacinação. Uma cópia dessa carta foi enviada ao embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Pergunto, o embaixador informou a Vossa Senhoria sobre esse documento? Sim, o embaixador fez um telegrama informando sobre esse documento. Quando? A data é uma data semelhante a 12 de setembro, agora não sei se é 12, talvez 14 de setembro. Que providências foram tomadas pelo Ministério das Relações Exteriores? A carta o telegrama, perdão, da Embaixada em Washington já mencionava que já tinha sido dado conhecimento direto ao Ministério da Saúde e a quem, nosso entendimento, cabia toda a centralização da estratégia de vacinações. Foram produzidos pelo Ministério das Relações Exteriores estudos, pareceres ou outros documentos relativos à oferta da Pfizer? Não, isso nunca nos foi demandado e o Itamaraty nessa área sempre agiu, como eu disse, a partir de coordenação com o Ministério da Saúde. A que Vossa Senhoria atribui a falta ou grande atraso na resposta do Brasil ao contato da Pfizer para a venda de vacinas? Não tenho conhecimento do que possa ter motivado. Mas como? O senhor era ministro das Relações Exteriores. O seu embaixador recebe uma carta. A Pfizer comunicou aqui ao Brasil e ao mundo que não teve resposta nem expressão do presidente da Pfizer para a América Latina, nem contra nem a favor. O Ministério das Relações Exteriores não sabia disso? Sim. Depois de ter sido comunicado pelo próprio embaixador? Ninguém do governo o procurou para tratar dessa questão? Não, ninguém do governo procurou para tratar dessa questão. Eu estou satisfeito, senhor presidente. Muitíssimo obrigado, senador Renan Calheiros, relator dessa comissão parlamentar de inquérito. Na sequência, o próximo inscrito é o senador Marcos Rogério. Vossa Excelência tem 15 minutos, o depoente está à sua disposição. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhor Ernesto Araújo. Senhor presidente, percebe-se muito claramente que o objeto dessa CPI vem se transformando a cada dia em CPI da cloroquina
em CPI da carta da Pfizer, CPI do gabinete paralelo, em resumo, CPI da cortina de fumaça. Em governos anteriores, estaríamos em uma CPI para investigar o pagamento de propina, desvios de recursos. Diante de tantos contratos bilionários que o governo federal fez, especialmente durante esse tempo de pandemia, não há uma insinuação, um indício sequer de corrupção. Na falta disso, a CPI discute se um medicamento é ou não eficaz, como se até hoje houvesse consenso científico no mundo acerca de remédio com eficácia para tratamento da Covid-19. O que fariam os médicos do Brasil e de todo o mundo se tivessem que esperar remédios com bula indicando eficácia contra a Covid para atender os milhões de pacientes que chegavam todos os dias aos hospitais com sintomas graves, muitos deles com risco iminente de morte? Agora, uma vez que os testes forem comprovando os que são e os que não são eficazes, evidentemente que os médicos saberão com maior segurança quais deles receitar. Interessante que a Pfizer sugeria que sua vacina pudesse ter problemas, efeitos colaterais, mesmo depois de ter sido testada e aprovada nos Estados Unidos. Por isso, não assumia os riscos. Impõe em contrato responsabilidade total ao Brasil ou a quem compra. E o discurso aqui é no sentido de que o governo brasileiro devesse comprá-la já naquela época e sem qualquer aprovação da Anvisa. A própria Pfizer reconheceu aqui que não havia condição legal para se fechar contrato antes da mudança da lei aprovada no Senado. Mas volto. Agora aqui, quando o assunto é o uso de medicamento, a tese é totalmente contrária. É preciso ter segurança absoluta. Com relação à vacina, não. Pode contratar, independente disso. Mas com relação a medicamento, tem que ter. Essa dicotomia não é razoável. Em governos anteriores, estaríamos assistindo a operações da Polícia Federal com bilhões de reais escondidos em apartamentos ou depositados em contas no exterior. Na falta disso, a CPI discute quem recebeu uma carta, se foi ou não respondida, se tinha ou não relação com as tratativas que estavam sendo feitas com a farmacêutica. Em governos anteriores, estaríamos discutindo as práticas de associação criminosa para saquear os cofres públicos. Na falta disso, estamos discutindo se o presidente reuniu ou não colaboradores para auxiliá-lo em temas sensíveis, como o enfrentamento da pandemia, como se fosse crime qualquer líder buscar aconselhamento para decisões importantes. Qual o prefeito, governador, presidente da República ou qualquer gestor que não busca ou recebe aconselhamentos, sugestões ou ideias diariamente? Aliás, quantas sugestões, recomendações, ideias e até minutas de propostas legislativas não recebem constantemente os deputados e senadores? Isso configura gabinete paralelo? Isso, por acaso, é algo criminoso? Como muitos aqui não querem ir atrás dos recursos que, segundo operações da Polícia Federal, foram desviados de estados e municípios, ficam gastando dias e dias para discutir essas questões triviais. Uma grande cortina de fumaça enquanto o tempo vai passando e deixa-se de buscar realmente desvendar os esquemas de corrupção que podem ter ocorrido pelo país afora. Mas está chegando a hora. Vamos, senador Fernando Bezerra, vamos seguir o dinheiro e vamos saber o que foi feito com ele nos estados e municípios. É bom que se diga, a investigação tem que acontecer no âmbito do governo federal, do Ministério da Saúde, ninguém está
se opondo a isso. Mas não pode haver seletividade. Não pode haver blindagem. Veja que no caso da Pfizer aqui, o representante da Pfizer esteve onde está o depoente no dia de hoje e espancou todas as teses da oposição, toda a narrativa da oposição. Porque disse que não podia fazer o contrato antes de ter mudança na lei brasileira. Porque disse que a vacina só foi aprovada nos Estados Unidos no dia 13 de dezembro. Porque disse que só veio pedido para a Anvisa no início de fevereiro. Mas a oposição dizia, já tinha que ter vacina no braço dos brasileiros em dezembro. É a narrativa que não confere com os fatos. Mas eu quero fazer aqui algumas indagações ao chanceler. Quero fazer uma pergunta sobre um tema já tratado, mas que considero carecer de uma clareza maior. O senhor tem conhecimento de que os Estados Unidos da América tenham feito alguma parceria com algum país do mundo para o fornecimento de vacinas, especialmente durante o tempo em que Vossa Senhoria esteve à frente do Ministério das Relações Exteriores? Obrigado, senador. Não tenho conhecimento. Nossa preocupação aqui é saber de forma objetiva se algum agente público brasileiro tenha, por ação ou omissão, prejudicado a adoção de medidas possíveis e necessárias para o combate à pandemia, mais especificamente em relação às vacinas. Vê-se com clareza que há uma dedução de que a política internacional brasileira tenha prejudicado o combate à pandemia. É de todos sabido que o governo Bolsonaro mudou o rumo da política internacional de nosso país, especialmente ao deixar de financiar ditaduras ao redor do globo, com envio de bilhões de nosso BNDES, dinheiro do povo brasileiro. Houve nítida mudança em relação a países como Cuba, Venezuela, principalmente violadores de direitos e garantias fundamentais e exemplos de crise humanitária como o mundo todo assiste. Além disso, houve claras mudanças de orientação do Brasil na ONU em relação a outras nações, em temas sensíveis, como os conflitos no Oriente Médio, como é a questão entre Israel e a Palestina. Tais mudanças, ao que se entende, se deram pela busca de um maior alinhamento aos Estados Unidos da América, que havia sido claramente desprezado nos governos anteriores, que preferiam países de outras linhas ideológicas. Pergunto, dentro da política internacional, é comum haver incompatibilidades entre as nações de acordo com as relações que cada uma delas estabelece com países ou blocos de países do globo? Ou isso independe? Explico melhor. É irrelevante a estratégia da política internacional de um país para o relacionamento com qualquer outra nação do globo? Ou é natural que existam alinhamentos em decorrência das estratégias definidas e isso influencie e defina as parcerias internacionais? Vou explicar ainda melhor. Apesar da história já nos ter dado muitas lições quanto a isso, para uma clareza maior aqui nesta CPI, a pergunta é possível, na sua visão, fazer política internacional de forma comum e igualitária com todas as nações do globo, independentemente de suas políticas internas e parcerias políticas e ideológicas? Obrigado, senador. Certamente, acredito que não é possível e nem é desejável. A isso eu me referi, inclusive, na minha intervenção inicial, com a imagem de que nós não seguimos a linha de procurar um mínimo denominador comum nas relações com todos os países. Procuramos identificar em cada parceria qual é a lógica daquela parceria e, nos casos onde há uma convergência de visão de mundo, explorar essa convergência rumo à consecução de interesses mais altos. Então, acho que Vossa Excelência tem toda a razão nessa apreciação, quando não se introduz numa política externa esse tema, essa dimensão da visão de mundo, das diferentes concepções, organizações das sociedades, o que acontece? Se cria um teto
para as relações. Vai até um certo ponto, mas em certos casos, em muitos casos, se desperdiçam oportunidades. Essas oportunidades surgem quando se identifica que os países têm uma percepção semelhante, que tem objetivos semelhantes, tem ideais semelhantes no mundo, e aí a parceria, a partir disso, pode avançar em outros rumos. Mas, ao mesmo tempo, não se deve, acho que, ver a imagem, se me permite, de uma gangorra, onde tem que se escolher um parceiro ou outro, e um sempre está necessariamente acima e o outro necessariamente abaixo. Não, cada parceria tem a sua lógica e pode avançar independentemente. Agradeço, Vossa Senhoria. Dentro de sua experiência como diplomata, e não apenas quanto ao tempo em que atuou como ministro das Relações Exteriores, considerando que a visão que se tem defendido aqui indica ser a de que a política internacional deve considerar apenas o aspecto comercial, o que sabemos não ser realidade nas relações entre as nações desde a antiguidade, quais os demais aspectos geralmente precisam ser considerados para as tratativas e acordos internacionais? Perfeito. Obrigado, senador. Acho que, antes de mais nada, o aspecto da organização interna, digamos, da sociedade. Acho que países democráticos se movem no mundo de uma maneira diferente de países não democráticos, e é preciso entender também quais são os objetivos diferentes que os países têm. A gente não pode partir do princípio de que todos os países no mundo estão na cena internacional apenas para fazer comércio, porque não é verdade, né? Então, se nós seguirmos essa lógica, faremos maus negócios, porque quando você faz negócio simplesmente com uma visão comercial, e a outra parte tem uma visão comercial, mas tem uma visão que vai além, tem uma estratégia, você está em desvantagem, porque você está se sujeitando, no fundo, a uma estratégia de uma outra parte. Então, para o próprio comércio, mas além do comércio, é preciso entender quais são as orientações, quais são as estratégias dos outros países. Isso é um trabalho difícil, porque isso não vem publicado no Diário Oficial, né, de cada país, qual é a estratégia de mundo. Isso que requer justamente um trabalho de análise diplomática, de análise política, e é preciso entender quais são as visões. E não rejeitar essa, digamos, comunidade de visões e essas afinidades eletivas, digamos assim, que normalmente democracias têm com outras democracias. Agradeço, Vossa Senhoria. Como as posições de um país da ONU refletem nos acordos que se pretenda entre países ou blocos em temas específicos? Bem, muitas vezes são esferas bastante diferentes, né? A esfera do que se discute na ONU e a esfera do que se trata em arranjos bilaterais ou regionais. E o que é preciso é buscar uma lógica, digamos, comum, produtiva em todas essas frentes. O que nos preocupa muitas vezes são discussões nas Nações Unidas que introduzem determinados conceitos, que começam a virar como se fossem recomendações globais, sem que haja uma negociação ou um tratado sobre isso, e começa a haver uma pressão para que essas visões, essas orientações sejam incorporadas em diferentes países. Então, na nossa gestão, na minha gestão, sempre tivemos muita preocupação com isso, que discussões no plano multilateral, nas Nações Unidas, sobretudo, não se substituam ao trabalho legislativo dessa casa, ou seja, do Congresso Nacional, em realmente legislar para o Brasil. Se há tratados internacionais efetivamente firmados, seja multilaterais, seja bilaterais, é claro que esses tratados precisam passar pelo Congresso para serem incorporados no nosso ordenamento. O que nós não queremos evitar é que, de maneira subrepetícia, determinados elementos entrem no nosso ordenamento sem que tenham passado pelo processo constitucional. Agradeço. Só tem mais duas perguntas, senhor presidente. Em algum momento o senhor presenciou ou tomou conhecimento de alguma orientação do presidente da República ou do ministro da Saúde para rejeitar 15 segundos. Parcerias internacionais, especialmente da China, quanto à aquisição de insumos para a produção de vacinas? Não, nunca recebi nenhuma orientação para rejeitar nenhuma parceria. A vacina, o insumo da vacina adquirido da China é adquirido do governo chinês ou de empresas chinesas?
Bem, o insumo para a produção da vacina AstraZeneca é adquirido de uma empresa instalada na China. Não sei digamos, a propriedade dessa empresa, se ela é estatal ou não, mas é uma empresa, não o governo chinês que produz, é uma empresa contratada pela matriz da AstraZeneca para produzir insumos dessa vacina e que fornece ao Brasil. Em relação aos insumos da Coronavac, como geralmente são tratados, como eu disse, entre o Butantan e as contrapartes chinesas, eu não saberia dizer exatamente de quem é a propriedade, digamos, das fábricas que produzem isso na China. E eu concluo, senhor presidente, com a última consideração. Em um momento no qual a China, no contexto do 5G, tenta mostrar ao mundo a independência de suas empresas, como a Huawei e a ZTE, seria danosa a imagem da China, essa ideia constantemente repetida pela oposição de que empresas chinesas não cumpririam seus contratos por interferência política? Faço essa ponderação porque seria o mesmo que insinuar que a China deixaria brasileiros morrerem sem insumos ou vacinas porque alguém criticou algum ponto de seu regime político. Estariam acusando a China de agir dessa maneira? Porque isso equivale a dizer, senhor presidente, que o Brasil deixaria de fornecer alimento para quem critique qualquer uma de nossas políticas, como sempre fazem acerca da Amazônia e tantas outras coisas. Então, eu faço essas ponderações e indago Vossa Excelência, é justo, é adequado atribuir à China essa condição de que estariam boicotando o Brasil na entrega desses insumos por suas empresas em razão de uma fala ou outra sobre as posições daquele país? Totalmente artificial, gente. As perguntas totalmente artificiais. Esse é um ponto muito importante. Dá para perceber que ele está lendo perguntas que não foi ele que fez. Uma negativa, de uma artificialidade a participação desse senador que de vacinas e insumos. Salta aos olhos. Pressupõe algo que eu acredito da qual eu acredito que o governo chinês não é capaz de negar vacinas que podem salvar vidas por causa de uma interferência política, né? Então, acho que elas pressupõem uma imagem realmente ruim da China, com a qual eu não concordo. E realmente não temos indício nenhum de que tenha havido essa interferência política em relação ao Brasil nos atrasos que se registraram, né? Então, eu acho que há aí um problema, não sei, claro, não cabe a nós analisar, mas de imagem da China, no sentido de... digamos, eu acho que a China não tem nenhum interesse em propalar a imagem de que o governo chinês, né, o governo chinês não tem interesse em propagar a imagem de que administraria algo tão importante como uma vacina que pode salvar vidas de acordo com considerações políticas. E a questão da dependência entre companhias chinesas e companhias e o Estado chinês, isso é algo que, independentemente da questão, mas acho que é algo transversal, que se discute inclusive na OMC. A China, claro, tem uma estrutura econômica muito diferente da estrutura dos países ocidentais, os países membros da OCDE, por exemplo, na qual o conceito de empresa estatal ou de empresa privada é bastante diferente na prática. Então, dado o peso imenso da China no comércio internacional, isso é algo que se discute na OMC. Como tratar e como garantir que a atuação de empresas que muitas vezes não são estatais, mas que respondem a um governo, não só da China, né, em geral, como fazer para que isso não afete, isso não distorça o comércio. Agradeço, Vossa Senhoria. Muito obrigado, presidente. Obrigado, senador Marco Rogério. Senadora Cátia Abreu, representando hoje a bancada feminina. Senador Humberto Costa, logo em seguida. Obrigada, senhor presidente. 15 minutos, é isso? Vamos ver agora, gente. Eu acho que agora a Cátia Abreu agora vai ser bom. Trabalho, brilhantismo, equilíbrio. Vamos ver como é que a Cátia Abreu vai entrar aí no debate. Mais duro quando é necessário e quando percebe que, às vezes, as respostas estão desviando do seu curso normal. É um direito que o presidente, qualquer membro dessa CPI tem.
Quero cumprimentar o nosso relator, Renan Calheiros, que faz as perguntas muito precisas e incisivas para que nós obtenhamos resposta, o nosso vice-presidente Randolph. Agradecer a bancada feminina que me deixa, no dia de hoje, participar desta importante audiência, em nome de Simone Tebet. E gostaria, senhor presidente, ousar particularmente a cumprimentar aqui o meu sobrinho Luiz Flávio, que está há 68 dias na UTI, e ontem à noite ele despertou, depois de todo esse período em coma, e eu quero saudá-lo, e ele está assistindo, ele não fala, mas ele está assistindo a nossa CPI, e eu quero dizer a ele que tem muita gente na torcida e que eu espero muito que ele possa sobreviver, diferente de outros que infelizmente não puderam. Senhor presidente, eu vou direto aos fatos. Primeiramente, para esclarecer a nossa audiência na TV Senado, que é muito concorrida, que nós estamos aqui nessa CPI com alguns objetivos diversos. Existe o objetivo e o foco da CPI para identificar qual foi a causa, quem foram os responsáveis pela morte de 500 mil pessoas, praticamente. E claro que a CPI também permite a busca de desvio de recurso, de corrupção, aquilo que cada um aqui entender ser mais importante. E eu creio que para a maioria da CPI, dos membros da CPI, o que tem valido mais para cada um deles, na sua maioria, é encontrar os responsáveis e responder ao Brasil e às famílias dos mortos quem foram os responsáveis do governo que permitiram que essa calamidade pudesse acontecer. Ninguém discute que o Brasil teve uma infinidade, uma enormidade de mortes que o mundo inteiro discute se deveria ter ocorrido caso nós tivéssemos procedido de outra forma. Nós não sabemos quem são os responsáveis ainda. Nós estamos aqui para descobrir, para fornecer informações. Nós devemos isso às mais de 437 mil famílias que estão com seus entes enterrados e aqueles outros que estão com seus entes na UTI, como é o caso do meu sobrinho e de tantos outros anônimos e amigos deste país afora. Nós devemos isso a esses cidadãos, porque eles acompanham pela internet o descalabro que aconteceu no Brasil com relação a essas mortes. Eu poderia citar aqui, mas ela vai vir aqui, 2 cientistas que disseram que se nós tivéssemos agido diferente, 1/3 a menos, no mínimo, de pessoas não teriam morrido nessa pandemia. Então, eu particularmente quero sim encontrar toda a corrupção que possa ter sido praticada no Tocantins, que é o meu estado. Mas, em primeiro lugar, eu quero descobrir, antes de mais nada, quem foram os responsáveis pelas mortes dos brasileiros e dos tocantinenses até agora. Então, eu gostaria de deixar isso claro para a nossa audiência, que nós não estamos desviando do assunto da CPI. Nós estamos aqui acusando o governo federal de corrupção. Nós estamos atrás dos membros do governo federal que permitiram um número exorbitante de mortes, óbitos até agora. De uma economia que faliu ainda mais por conta de uma pandemia prolongada e mal administrada, 26 milhões de desempregados, empresas fechando, uma economia no chão, um endividamento das famílias exorbitante. Tudo é um complexo que precisa ser responsabilizado, encontrado aqueles que nos prejudicaram. E eu vejo, senhor Ernesto, que eu sou psicóloga de formação, mas na verdade sou muito mais uma mulher do campo, da roça, com muito orgulho. Eu imagino que o senhor tenha uma memória seletiva, para não dizer uma memória leviana. O senhor não se lembra de nada do que importa e do que ocorreu efetivamente. E se lembra de questões mínimas, supérfluas e até mesmo não verdadeiras, como o senhor vem fazendo aqui todo esse momento. A impressão que se tem é que existe um Ernesto que fala conosco, que nós ouvimos a voz, e um outro Ernesto, que eu não sei onde fica, nas redes, na internet, nos artigos, nos blogs, falando coisas totalmente diferentes. Eu, sinceramente, estou confusa de qual personalidade nós devemos considerar. Se é esse que vem aqui e mostra um mundo cor-de-rosa, porque o comércio brasileiro aumentou, a despeito do senhor. A despeito do senhor, o comércio do Brasil vem aumentando a cada ano, graças a Deus, e batendo recordes, graças à competência dos pesquisadores do Brasil, da Embrapa e outros mais, e dos produtores rurais. Então, eu gostaria de lembrar o senhor de algumas coisas,
talvez isso lhe refresque a memória. Em primeiro lugar, o senhor bateu no peito em dizer que, graças à sua gestão no MRE, as vacinas vieram no Brasil numa quantidade X. Eu quero lembrar a todos que até abril, 85% de toda a vacina colocada no braço dos brasileiros vieram da China, e a despeito do senhor, porque o Butantan, que é do governo de São Paulo, para a contrariedade de muitos, fez uma contratação direta que não teve uma palha de necessidade do governo federal. Talvez, se tivesse precisado, o governo poderia ter apoiado, mas nesse caso foi zero a sua interferência como chanceler para que esse contrato do Butantan, ou nós poderemos chamar aqui o doutor Dimas Covas para poder testemunhar se eu estou falando a verdade ou não. A despeito do senhor, a China fez o negócio com o Butantan, negociou as vacinas e até abril, 85%, para desgosto de alguns, a vacina veio da China. Quero dizer ao senhor que um reparo importante que deve ser feito, também lembrando aos meus colegas que o BRICS e todo o financiamento do Banco dos BRICS, também, a despeito do senhor, nós estamos conseguindo, graças ao Marcos Troirro, que era do Ministério da Economia e que foi presidir o BRICS num rodízio entre os países do BRICS. E ele, como um bom brasileiro, está trabalhando duro para acumular um tanto de recursos para o Brasil. E graças a Vossa Senhoria, nós ficamos devendo os BRICS, o banco, para capitalizar os recursos do Brasil e deixar o nosso presidente, Marcos Troirro, vulnerável, devendo esse banco, diferentemente dos outros países, porque no orçamento do ano passado deixaram, e era da sua responsabilidade, que é muito importante essa relação internacional e os pagamentos dos nossos compromissos com os organismos internacionais. Eu quero aqui esclarecer uma pergunta de um colega senador que o senhor não soube responder, e engraçado isso, a empresa que fornece 85% da vacina até abril, ele não sabe se é do governo ou se é privada. Então eu vou lhe informar, senhor Ernesto, a Sinovac, que produz a Coronavac, ela é exclusivamente privada. E a Sinopharm, que é tipo a Fiocruz e Butantan na China, é do público. E engraçado que o Butantan foi e comprou Sinovac e fez o acordo. E por que a Sinopharm não foi procurada? A Sinopharm, senador Renan, presidente Omar, já está autorizada no Brasil como a Moderna. E ninguém vê ninguém falando em comprar dessas duas vacinas. Eu acho curioso. Inclusive, eu propus que as empresas de vacina de aftosa poderiam fazer uma interlocução direta numa missão da China ao Brasil, para que pudesse a Sinopharm produzir essa vacina que já está autorizada pela Anvisa, segundo o presidente da Anvisa me informou ainda ontem, para produzir e nós transformarmos o Brasil num hub produtor de vacina. O que mais me deixa curiosa, eu não gostaria de morrer sem ter essa resposta. Não sei se conseguirei. Nós conhecemos febre amarela, varíola, catapora, sarampo, paralisia infantil. O que mais? Quantas milhões de vacinas esse Brasil já fez? Por que a implicância com a vacina da Covid? Eu não consigo compreender. Se fosse uma novidade, não, gente, vamos ter paciência. Ninguém nunca viu vacina. É a primeira vez. O Brasil não é um craque na distribuição de vacinas e aplicação de vacinas. É tudo novo. Não. Não é o caso. O senhor deve ter tomado um monte dessas vacinas, assim como eu, assim como todos que estão aqui. Por que esse preconceito com vacina? Por que a insistência num medicamento que, no início, muitos gostariam que fosse ótimo? Quem não queria que esse medicamento fosse maravilhoso? Mas, ao contrário, infelizmente, esse medicamento, ele foi condenado. Condenado no sentido de não ser útil. Agora, eu gostaria, senhor presidente, ainda de apontar ao senhor ex-chanceler, ex-Ernesto, que esse relacionamento e essas agressões que ele fez à China, talvez o senhor não esteja lembrando. Nós temos 56 novos frigoríficos que já estão em Pequim, de todo o Brasil, no Tocantins são 3, esperando a habilitação. Sabe o que é que falta para essa habilitação? Diplomacia, empatia, agrado, conversa, diálogo. Não falta um documento
Pode perguntar à ministra Tereza Cristina. E isso dobraria as nossas exportações de carnes para a China, porque os frigoríficos habilitados hoje já estão no top das suas exportações. Então, estamos tendo prejuízo, sim. O que tivemos de aumento para a China foi em função do aumento do consumo chinês, do aumento do consumo asiático e por toda parte do mundo, por conta das políticas que apoiaram esta doença. Os auxílios que foram colocados por todo o país. Eu quero lembrar ainda que o senhor está esquecido, porque a sua memória não é boa, uma reunião ministerial que houve no Palácio, onde foram ditas algumas coisas e foi pedido a abertura dessas falas nessa reunião ministerial. E o ministro Celso de Mello autorizou. E a AGU pediu encarecidamente que um pedaço fosse retirado. Pelo amor de Deus, ou vai dar um problema diplomático seríssimo. E adivinha de quem era esse trecho? De Vossa Senhoria. Aonde o senhor atacava fortemente a China e, portanto, o ministro Celso de Mello, graças a Deus, permitiu a retirada da sua fala, porque só estava fazendo bonito para a família Bolsonaro, mas, na verdade, ia fazer muito mal ao país. E eu gostaria que o senhor tivesse coragem, podia repetir, qual foi as palavras que o senhor disse lá? Porque nós poderemos pedir pela CPI a quebra desse sigilo e ver quais foram as palavras ditas naquela reunião ministerial. No Fórum Econômico Mundial, o Brasil estava, naquela época, acabando de fechar São Paulo, Butantan e a Coronavac. E o senhor, no Fórum Econômico Mundial, disse que ia fazer o Brasil uma aliança com os Estados Unidos para barrar o tecnototalitarismo em referência à China, num momento crucial que poderia muito ter repercutido e prejudicado essas negociações. Eu gostaria de estar aqui, senhor presidente, para refrescar a memória do ministro, do ex-ministro, do ex-chanceler. No dia 11 de março de 2019, uma segunda-feira, em discurso na aula magna para os alunos do Instituto Rio Branco, afirmou que o Brasil não venderia sua alma para exportar minério de ferro e soja para a China. O então ex-chanceler disse ainda que o Brasil, nos últimos anos, fez uma opção equivocada ao querer se integrar com a América Latina, com a Europa e com os BRICS, em vez de aprofundar as relações com os Estados Unidos. Araújo também questionou se a parceria com a China seria benéfica para o Brasil. De fato, aspas sua, meu senhor, a China passou a ser o grande parceiro comercial do Brasil. E, coincidência ou não, tem sido um período de estagnação do Brasil. O senhor criticou a nossa proximidade com a China, com a Europa, com os BRICS e com os países da América Latina. O senhor, de fato, é um homem muito ousado, muito corajoso. Em algum momento, o senhor se lembrou que estava lançando ao mar todo o trabalho de anos da diplomacia brasileira? E esses comentários que Vossa Senhoria, livremente, a liberdade o fez fazer, lhe deu o direito de fazer, o senhor acha que isso colaborou na compra de vacinas? Isso colaborou com o combate à pandemia? Ou foram palavras ideológicas jogadas ao vento? Eu me lembro como se fosse hoje o governo do PT, as críticas que os opositores faziam de que era uma diplomacia preconceituosa e direcionada a questões políticas ideológicas. Quantas vezes nós ouvimos isso? E até por alguns momentos eu acreditava nisso. E agora nós estamos vivendo o quê? Nós estamos vivendo preconceito? Nós estamos vivendo ideologia? Ou nós estamos vivendo o livre mercado, a livre iniciativa, sem preconceitos, sem reparar no sistema de governo dos países que não nos diz respeito? Nos diz respeito é a defesa do nosso país, e a defesa do nosso país é a defesa do emprego, e o emprego vem com aumento também das nossas exportações. Senhor presidente, ainda lembro aqui, reitero, o seu artigo. Chegou o comunavírus, é o título do artigo. Comunavírus, isso não é ataque? Eu queria saber se isso ajudou ou atrapalhou a compra de vacinas e as relações do Brasil com aquele país. Muitas pessoas dizem que bajulação à China. Eu quero bajular qualquer país
que tiver vacina para o meu povo brasileiro, para o meu povo do Tocantins que me elegeu. Qualquer um que tiver vacina, eu sou capaz de deitar no chão e deixar que pisem em cima de mim para que tragam vacina. Não tenho o menor orgulho e nessa hora não tem ideologia, nessa hora não tem a sua vontade própria. O senhor estava lá como servidor do Estado brasileiro, recebendo para isso, para defender os direitos dos brasileiros e não a sua posição ideológica. O senhor disse no seu artigo, o globalismo é um novo caminho do comunismo. Aliás, foi o senhor que inventou isso. Esse globalismo ainda não está muito bem na cabeça de muita gente. O vírus aparece, de fato, como imensa oportunidade para acelerar o projeto globalista. Queria que o senhor explicasse o que é isso. Esse já se vinha executando por meio do climatismo ou alarmismo climático. Ele, agora há pouco, disse para nós aqui, para todos, que ele, durante a sua gestão, se preocupou demais com o meio ambiente. Isso aqui é preocupar com o meio ambiente? Isso aqui contribuiu, de alguma forma, com as relações do Brasil com o mundo? E os ataques que Vossa Senhoria fez pessoalmente aos atacantes do Capitólio americano, o senhor minimizou a ação daqueles vândalos, ao invés de se solidarizar com o governo americano. O senhor não era parceiro do governo americano, vocês eram parceiro do Trump. A hora que substituiu, o senhor não entendeu, como bom aluno do Rio Branco que deveria ser, que nós não somos amigos de presidentes, nós somos amigos das nações, nós somos amigos dos países, que são muito maiores do que nós. O senhor ainda apoiou o ataque ao presidente Tedros Adhanom, diretor-geral da OMS, que, por incrível que pareça, nós estamos muito em mãos dessa criatura, que aglutina todo um consórcio com Vaccin, para vacinar os países pobres e países em desenvolvimento. É muito triste. Justamente a China tão atacada, Tedros Adhanom tão atacado, o governo Biden tão atacado. Hoje nós estamos nas mãos dessas pessoas que o senhor apoiou e ajudou a atacar com tanta força na porta, humilhando e pedindo vacinas, porque eu não me importo de humilhar. Agora o senhor deveria ter desculpas ao país. O senhor deve desculpas ao país. O senhor é um negacionista compulsivo, omisso. O senhor no MRE foi uma bússola que nos direcionou para o caos, para um iceberg, para o naufrágio. Bússola que nos levou para o naufrágio da política internacional, da política externa brasileira. Foi isso que o senhor fez. Isso é voz unânime dos seus colegas no mundo inteiro. O alívio que tiveram quando Vossa Senhoria de lá saiu. Presidente, só um questionamento, presidente. O tempo é livre agora... Já passou já mais de 6 Porque o senhor passou, porque o senhor não só não colocou o Brasil como pária, porque pária ainda tem uma classificação. O senhor está gostando da minha fala? O Brasil não é pária. O Brasil foi muito pior. Ao invés de pária, o senhor colocou o Brasil na posição de irrelevância. E eu não aceito o meu país ser um país irrelevante. Não aceito que isso aconteça. Para concluir, senhor presidente, o maior vexame que nós já passamos na vida foi na cúpula dia 22 de abril. Eu assistindo do começo ao fim, esperando o pronunciamento do nosso presidente da República. Porque ele é nosso presidente, ele foi eleito pelo povo brasileiro. Não foi com meu voto, mas foi eleito. O presidente da República Americana levanta-se da cadeira e deixa o presidente do Brasil falando sozinho. Aquela mensagem, se o senhor não conseguiu ler, ela disse para o mundo: eu não tenho nada para ouvir do Brasil. Não tem justificativa para aquela levantada de cadeira, a não ser a insignificância com que o senhor trabalhou para colocar o Brasil nessa posição. E peço, senhor presidente, toda a correspondência entre o MRE e os ministérios a fins de vacina. Ministério da Economia, Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério da Saúde e Casa Civil, eu gostaria de pedir, se for possível, a essa comissão, que todas as correspondências tramitadas pelo sistema interno, entre ministérios, especificamente sobre vacina, que essa comissão possa ter acesso. E também desses ministros
para o presidente da República, porque com essas comunicações em aberto, senhor presidente, nós vamos poder identificar qual foi o ministro que mais mal influenciou o presidente, qual foi o ministro que melhor orientou o presidente. E nós queremos toda a comunicação do MRE para as embaixadas no mundo, e especialmente os embaixadores aonde tem os laboratórios de vacina. Nós queremos todos os ofícios, todas as mensagens relacionados à pandemia, à vacina, à cloroquina, à hidroxicloroquina, ao que tiver. Nós queremos encontrar, não é isso? Quem são os responsáveis pela desgraça brasileira, da mortandade que ocorreu? Nessas correspondências, senhor presidente, eu tenho a convicção de que nós vamos encontrar quem paralisou decisões, quem fechou os olhos do presidente Bolsonaro. Nós vamos encontrar, com certeza. Muito obrigado. Obrigado, senador Presidente, Humberto só para Costa. comunicar à CPI que estamos colocando a termo as requisições da senadora Cátia Abreu para deliberação. Eu espero o quanto antes da Comissão Parlamentar de Inquérito. Será pautado para votar na reunião de quinta-feira. Senador Humberto Costa, por 15 minutos, por favor, vamos respeitar os 15 minutos. Mais logo no meu? Mais logo no meu? Não, depois do interrogatório do presidente Renan e da fala da senadora Cátia Abreu, fica muito difícil a gente poder falar, encontrar o que perguntar, mas eu vou fazer um esforço aqui. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, senhor ministro, eu quero começar perguntando, uma das poucas coisas que não perguntaram, diz respeito ao Brasil em relação à Rússia. O governo Trump alega, por intermédio do relatório do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos de 2020, que, sob a gestão de Trump, conseguiu impedir que o governo federal do Brasil comprasse a maligna SIC, a vacina Sputnik V. É verdade, os Estados Unidos pressionaram o Brasil para não comprar a Sputnik. É verdade que o Brasil accedeu a essas pressões? Obrigado, senador. Eu jamais recebi nenhuma pressão desse sentido, nenhum contato nesse sentido de qualquer autoridade americana e não tenho conhecimento de nenhuma outra autoridade brasileira que tenha recebido esse tipo de pressão. Pois bem, então o Departamento de Saúde norte-americano publicou uma notícia falsa. Ou então, como nesse governo, quem é da área não exerce o seu papel, tem que outro fazer, pode ser que o Weingarten tenha rejeitado essa vacina vinda lá da Rússia. Bom, mas, senhor presidente, eu me lembro há pouco tempo o ministro Queiroga, lá na OMS, fazendo um verdadeiro pedido de misericórdia, pedindo vacinas. Só que o Brasil, quando poderia ter adquirido, tem uma certa controvérsia aí se podíamos comprar 50% ou se podíamos comprar 30%. Mas comprando para 30% ou para 50% é muita coisa. Para 30% seriam 140 milhões de doses. E o Brasil adquiriu só 47 milhões de doses que não recebeu até agora. A revista Época diz que Vossa Excelência, Vossa Senhoria, era contra, que teria sido a representante do Brasil em Genebra, Maria Nazaré Farane Azevedo, que poderá vir aqui para dizer se é verdade ou não, que teria convencido Vossa Senhoria de última hora de aderir ao COVAX Facility, mesmo assim com atraso, mesmo assim não participou da primeira reunião que houve ainda no mês de abril, mesmo assim sem garantir o interesse do Brasil. É fato que a doutora Maria Nazaré foi que convenceu o senhor? Não, não é fato. A decisão de que não seriam os 210 milhões de doses, mas que seriam 47 milhões de doses, o senhor confirma que não foi sua, foi do Ministério da Saúde, né? Não foi minha. O ministro Pazuello amanhã vai ter que explicar muita coisa. E essa aí não está nos processos ainda não, né? A outra questão, eu não teria muito o que dizer depois do que falou
à senadora Cátia Abreu em termos do que prejudicou a relação Brasil e China, a postura do nosso ministério. Mas tem um fato, eu fui ministro da Saúde, fiz muitas viagens internacionais e existe uma liturgia, um protocolo, um conjunto de regras que os países adotam entre si nesse relacionamento. Um deles é a não interferência, ou então fazê-lo de maneira formal, se tiver configurada alguma situação que justifique. O que é que aconteceu aqui no Brasil? O senhor Eduardo Bolsonaro fez um comentário desairoso à China, inclusive sem ter a dimensão do cargo que ocupava, porque era presidente de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados. O embaixador chinês respondeu, Vossa Senhoria assumiu as dores do deputado Eduardo Bolsonaro e, articulado com o presidente da República, fez gestões junto ao chanceler da China, ao ministro de Relações Exteriores, para trocar o embaixador da China no Brasil. Pode existir ofensa diplomática maior do que essa? Ministro, me responda, por favor. Pode. Uma grande ofensa diplomática foi cometida pelo embaixador da China ao retuitar uma postagem que dizia a família Bolsonaro é o veneno do Brasil. O senhor acha normal? Bom, não posso perguntar ao senhor. Mas, e sim, me parece que é algo muito grave quando um embaixador que está comprometido com os princípios da Convenção de Viena, com a prática diplomática, retuita uma publicação que diz que o chefe de Estado daquele país, a família daquele chefe de Estado, é o veneno do Brasil. Agora, o deputado Bolsonaro podia dizer o que quisesse da China. Não, ele, inclusive, nós, inclusive, na nota que, digamos, respondeu a essa troca de mensagem, digamos, chamei a atenção para o fato de que não endossávamos as falas do deputado Eduardo Bolsonaro, mas que o comportamento do embaixador, de acordo com a Convenção de Viena, de acordo com a prática diplomática, está sujeito a determinados limites da sua atuação, que são diferentes dos limites de um parlamentar ou de um cidadão do país onde ele exerce as suas funções. Então, Vossa Excelência, Vossa Senhoria confirmou que realmente houve um pedido do Brasil pela substituição do embaixador, não é? Eu escrevi ao chanceler da China com queixas sobre a atuação do embaixador da China. Era uma coisa tão Em nome difícil. das boas relações Brasil-China. O ex-ministro Mandetta aqui disse que teve que fazer uma reunião na OPAS com o embaixador da China porque o deputado Eduardo Bolsonaro não queria permitir que ele fizesse essa reunião lá no Palácio do Planalto para discutir exatamente insumos, equipamentos, uma série de coisas para o enfrentamento à pandemia. Foi o ministro Mandetta que falou aqui. Eu pergunto a Vossa Senhoria concorda com aquele discurso que o senador Renan reproduziu aqui, feito pelo presidente da República, de que a Covid, de que o coronavírus foi gerado em laboratório, é parte de uma guerra biológica, que tem um país que quer aproveitar isso para dominar o mundo e que a pandemia é uma coisa produzida. Eu pergunto só se o senhor concorda com isso. O senhor pode repetir exatamente a declaração? A declaração do presidente da República é que não se sabe se esse vírus foi gerado em laboratório ou não, né? Foi agora, há poucos dias atrás, que, na verdade, serviu ao interesse de um país que, inclusive, foi o único a ter o crescimento do seu produto interno bruto em 2020. Bom, para bom entendedor, basta saber que é a China. Eu pergunto se o senhor, como diplomata, concorda com essa colocação. Bem, em primeiro lugar, não me cabe comentar uma declaração do presidente da República aqui, mas eu jamais fiz qualquer declaração que desse a entender... Assim. É sempre assim. Não tem. Agora, veja, o Brasil está de cabeça para baixo. Infelizmente. Veja, o Ministério da Saúde é um ministério que tem uma expertise histórica
de comprar vacina, de comprar medicamento, de montar programas com compras internacionais. Quando chegou a discussão do contrato da Pfizer, o Ministério da Saúde não participa. O Ministério das Relações Exteriores poderia ter sido um fator de facilitação para que muitos desses contratos internacionais pudessem ser feitos. Segundo ele, o Ministério das Relações Internacionais não participa. Ele soube ir nos Estados Unidos para receber 2 milhões de comprimidos de cloroquina que os americanos estavam desovando, mas não foi capaz de participar dessa negociação da Pfizer. Quer dizer, capaz ou se chamar o senhor, porque esse negócio é muito obscuro. O secretário de comunicação de governo é que recebe uma autorização do presidente para negociar um contrato bilionário de vacina. Então, o governo está de cabeça para baixo. Quem negocia as coisas da saúde é um secretário de comunicação, e nem o Ministério da Saúde e nem o Ministério das Relações Exteriores tem qualquer participação em algo que deveriam ter. E aí, é bom, inclusive, a gente responder aqui ao senador Marcos Rogério. Nós aqui não estamos discutindo uma carta. Não é uma carta de amor. É uma carta que comprova que durante 3 meses, já ao final do processo, o governo não teve iniciativa, competência para comprar 100 milhões de doses de vacinas que foram oferecidas ao Brasil. Não é uma discussão aqui de carta, nem de cloroquina, não. Quantas pessoas poderiam ter tido a sua vida salva se em dezembro nós tivéssemos começado a fazer vacinação com as vacinas da Pfizer? Quantas? É isso que está em discussão aqui. É isso que está em discussão aqui. Mas, senhor presidente, eu quero terminar aqui a minha fala, já que não tem mais pergunta para fazer, Renan já fez quase todas elas, mas eu queria aqui... Pior que não tive muitas... Eu queria lhe ajudar na elaboração do seu relatório. Vou fazer uma interpretação aqui do que aconteceu. Primeiro, o grande responsável por tudo se chama Pazuello. Está aqui amanhã. Ninguém fez nada nesse governo. Foi o Pazuello, foi o ministro da Saúde, Amanhã ele vai ter que responder. Na verdade, vai ser difícil a gente olhar para o doutor Pazuello ali e não enxergar o presidente Jair Bolsonaro sentado. Porque tudo que ele fez questão de dizer, um manda, o outro obedece. Então, se não comprou 30% ou 50% do COVAX Facility, Bolsonaro. Se criou problema na relação com a China, Bolsonaro. É isso que nós vamos ter que escrever no nosso relatório, não é? Na verdade, nós tivemos uma política externa que foi inspirada por uma figura sombria chamada Steve Bannon, preso porque estava roubando dinheiro da construção do muro para separar o México do Brasil. Steve Bannon, juntamente com o grande astrólogo, o doutor Carvalho, né, inspiraram... Olavo de Carvalho. Inspiraram a política externa brasileira. Uma política, senhor presidente, que representou uma aliança político-ideológica inteiramente subalterna à extrema-direita norte-americana. A senadora Kátia disse muito bem, não foi nem de um governo, foi de uma corrente política que estava no governo dos Estados Unidos, né? Renunciou a uma política externa própria, respeitada mundialmente. Eu não estou falando dos governos do PT só, não. Vem de muito tempo. Acabamos com esse respeito que havia e que se baseava no interesse nacional. Passamos a agir de acordo com os interesses estratégicos dos Estados Unidos. Partimos para um isolamento internacional. O próprio ministro reivindicou a condição de pária para o Brasil numa das suas manifestações. E agora viramos o quê? Uma ameaça sanitária mundial. Brasileiros estão impedidos de circular em vários países
do mundo. A subordinação da política externa do Brasil a um governo representou isso. É isso que nós estamos vivendo hoje. Um isolamento a partir de concepções pré-iluministas que foram adotadas, né? E que acham que difundir valores universais como direitos humanos, democracia, meio ambiente, representam uma ameaça ao nosso Ocidente cristão. Ele próprio já disse que o globalismo é inspirado pelo marxismo cultural, não é? E então todos os países que ameaçam a hegemonia dos Estados Unidos têm que ser atacados, não podem ter espaço. Então, a China e a Rússia, nas suas ações, estariam atacando o Ocidente. E aí eu vou dizer, a política externa brasileira durante esse governo Bolsonaro e a pandemia foi o braço internacional da tese da imunidade de rebanho. O desinteresse em conseguir vacina, o desinteresse em conseguir os insumos, o desinteresse em ajudar a que o isolamento social acontecesse é um braço dessa política, senhor presidente. Sabotaram o tempo inteiro a relação do Brasil com a China. E assim, na visão deles, enquanto o mundo estava fechado, as economias paradas, a gente tinha que ir para a rua para não seguir a esse intento que os comunistas queriam impor ao nosso país. Por isso, a política externa brasileira sabotou a estratégia do isolamento social, da vacinação e da cooperação internacional. E hoje estamos vivendo essa tragédia que é sanitária, que é econômica, que é social e que é um drama para o nosso país. Senhor relator, Vossa Senhoria, Vossa Excelência, vou concluir. Vossa Excelência terá que lembrar muito bem do nome do ex-ministro Ernesto Araújo na hora de escrever o seu relatório dessa CPI. Muito obrigado. Por modo remoto, senador Tássio Gereissati. Senhor presidente, senhor relator, senhor ex-chanceler, senadoras, senadores, eu no início apenas queria fazer aqui uma observação sobre o que disse o senador Humberto Costa, salientando que eu concordo com tudo que ele disse, apenas uma observação, que eu acho que torna mais grave ainda essa diplomacia do ex-chanceler e do governo Bolsonaro. Não foi seguindo a estratégia dos Estados Unidos da América, foi seguindo a estratégia do governo Trump, de extrema-direita, com sérias posições ideológicas. O senhor mesmo citou aí o Steve Bannon, que está preso. E, com isso, criou animosidade hoje com o governo atual, o governo Biden. Lembrando que o Brasil, se não me engano, se me falha a memória, da América Latina foi o último país a reconhecer a vitória do governo Biden. Quase que uma ofensa à democracia americana e ao atual presidente Biden, que evidentemente não tem também toda essa simpatia pelo Brasil, pelo governo Bolsonaro. Mas aqui eu queria voltar ao presente. Eu queria lembrar que hoje nós estamos vivendo um momento muito grave ainda, e às vezes a gente esquece que esse momento está muito grave ainda. Nós estamos com a média de 2 mil mortes diárias, 2 mil óbitos diários. Né? Hoje no Globo, o jornal Globo, eu não sei se os senhores leram, fala de alguns cientistas preocupados com a terceira onda. Por que estão preocupados? Porque foi relaxado o distanciamento social e o primeiro a fazer foi o próprio presidente da República, e nós estamos numa crise de vacina. Tanto o Butantan quanto a Fiocruz pararam suas produções.
Nós dependemos deles dois, nós só temos as vacinas deles dois. Pararam as suas produções. Então, o ritmo de vacinação vai cair mais ainda. E essa ameaça se torna mais latente ainda. E, por coincidência, e eu chego ao ministro, a cessação divina de IFAs da China para o Butantan, e me parece que para a Fiocruz também, começou praticamente no dia seguinte que o presidente da República fez essa declaração que se tratava de uma guerra química, proveniente do país papapá que insinuou que era a China. Foi no dia seguinte, de lá para cá, nós tivemos a suspensão do envio dos IFAs da China para os dois institutos brasileiros. Aí a minha pergunta vai ser muito rápida e muito objetiva. Todos esses fatos aqui levantados pela senadora Kátia, pelo senador Renan, pelo senador Humberto, tudo isso em conjunto, nesta época em que nós estamos precisando desesperadamente da China, e vamos precisar do governo Biden agora também, que vai ser outra alternativa que nós vamos ter. Eu vou fazer uma pergunta, eu estou querendo a objetividade, porque a minha preocupação é agora. Isto, como se fosse uma prova de múltipla escolha, isso é uma boa diplomacia? 2, ajuda, aumenta ou diminui a boa vontade da China conosco? Me responda só essas 3 perguntas e tudo que os outros falaram, para mim, já estou satisfeito. Obrigado, senador. Bem, o senhor perguntou se isso é uma boa diplomacia, mas, infelizmente, Vossa Excelência fez uma descrição que me parece incorreta da nossa diplomacia, da nossa atuação. Portanto, o que eu posso responder é que não há nenhuma indicação de que nada na nossa política externa tenha sido responsável pelo atraso que houve de insumos em janeiro, onde eu estava no cargo, então tenho os elementos para afirmar, e agora, no momento, o atraso que está havendo agora, não tenho os elementos, porque não estou de posse das comunicações que estão sendo trocadas, mas não, acho que com o precedente... Só para esclarecer, não... Senador Tasso, por gentileza. Estou perguntando se esse conjunto de incidentes propagandizados por Vossa Senhoria, pelo presidente da República, e mais as críticas ao OMS, que enfim, já foi descrita por aí, é uma boa diplomacia com a China. Não a geral. Especificamente, esse conjunto de incidentes provocados pelos filhos do presidente Bolsonaro, pelo presidente Bolsonaro e por Vossa Senhoria. Se isso é uma boa diplomacia com a China. Obrigado, senador. Ainda temos esse problema de que esses fatos foram descritos, peço vênia, de maneira incorreta por Vossa Excelência. Mas então o que eu vou dizer é que a minha diplomacia, tenho certeza, foi uma boa diplomacia. Eu perguntei, essa sua diplomacia de pedir a expulsão, a troca de embaixadores, essa sua diplomacia desses artigos que Vossa Excelência fez, dos seus twitters, etc., mais do presidente da República, eu descrevi incorretamente? Sim, porque Vossa Excelência descreveu como uma atitude de hostilidade, o senhor descreveu de uma maneira, enfim, que não corresponde à realidade daqueles momentos. Tá bom, sim, então eu não sei mais o que é a realidade. Obrigado. Próximo inscrito, senador Eduardo Girão. Vossa Excelência tem 15 minutos, o depoente está à sua disposição. Muitíssimo obrigado, paz e bem, senhor presidente. Seja muito bem-vindo, ex-ministro Ernesto Araújo, a essa casa. O senhor não é a primeira vez que vem aqui, já veio outras vezes, e na última sessão eu confesso que eu não consegui ficar até o final, tamanho os ataques que o senhor recebeu antes de ter sido desligado do governo. Eu acho que
a gente precisa... A regra da boa convivência é o respeito. E hoje nós estamos aqui no Senado, amanhã nós estamos em outra missão na vida privada, enfim. Mas eu acho que nada justifica que a gente possa agredir as pessoas, como eu vi o senhor na última sessão aqui. Não dessa vez eu até reconheço o tratamento do senador Renan Calheiros, tratamento mais polido, né, nessa sessão, mas eu vejo que essa CPI está enveredando por um caminho um pouco preocupante, realmente, né? A primeira CPI que a gente vê que teve realmente uma certa expectativa da população brasileira, que simplesmente fecha os olhos para a corrupção, né? Que é um valor fundamental do povo brasileiro, o combate à impunidade, à corrupção, e até agora é a terceira semana de oitivas e a gente espera, cobra, que possamos rastrear aí os bilhões de reais enviados de verbas federais para estados e municípios, no meu requerimento, assinado por 45 senadores, apensado com o requerimento do senador Randolfo Rodrigues, mas que até agora é ignorado por essa comissão, e o povo brasileiro quer uma resposta com relação a isso, né? Mas a gente vai continuar combatendo o bom combate. Eu acredito que a pacificação é importantíssima nesse momento da nação, né? O diálogo, existe muita intolerância de um lado e de outro, né? Intolerância é uma marca que está muito forte hoje. Nós somos, como eu disse aqui no início, um povo, uma nação. Precisamos conviver entre irmãos, né? E a gente percebe que ainda existe uma guerra obsessiva aqui nessa casa, visando um projeto de poder, né? Para mim, com todas as críticas que eu tenho ao governo, ao presidente da República, ainda não aceitaram que ele venceu a eleição, né? E que isso está ficando em segundo plano, nesse momento, qualquer tipo de análise mais aprofundada do que tem acontecido no país. Eu vejo, com todo respeito a quem pensa diferente, muita hipocrisia. Quando a gente aponta um dedo, eu aprendi isso, né? Quando a gente aponta um dedo, tem 3 dedos voltando para a gente. É o julgamento. E isso, de uma certa forma, contamina o ambiente democrático que a gente vê, né? Então, assim, a gente sabe que o senhor, que saiu há pouco tempo do Ministério das Relações Exteriores, tenho perguntas nesse sentido para o senhor, mas que tem respondido aqui, pelo menos de forma muito serena, as perguntas que têm sido feitas, né? E eu quero colocar para o senhor algo seguinte, com relação à crise do oxigênio lá no Amazonas, né? Durante o pico das internações, em janeiro de 2021, existia uma demanda de 76,5 mil metros cúbicos, enquanto a produção dos 3 maiores fornecedores do Brasil soma 28,2 metros cúbicos, demonstrando a necessidade de importação. Eu pergunto ao senhor, na sua gestão, como foi a atuação do Ministério das Relações Exteriores para auxiliar na solução de crise do oxigênio de Manaus? Até porque nós temos ali uma fronteira, né, com países aqui vizinhos aqui da América do Sul, que de alguma forma se poderia fazer alguma ação nesse sentido. Houve ou não houve, ministro? Obrigado, senador. Bem, como praticamente todos os casos da pandemia, o Itamaraty age quando Estado, quando orientado, no caso pelo Ministério da Saúde, já que não teríamos como avaliar as necessidades eventuais de demanda para Manaus ou para outros destinos, né? Houve um determinado momento
onde, no auge da crise, o Itamaraty foi procurado por parlamentares do Amazonas e pelo governador do Amazonas, com a demanda de que se trouxesse um avião capaz de transportar oxigênio no Brasil, no entendimento de que não havia avião para transporte, que haveria o oxigênio em outras partes do Brasil. E nós atuamos para viabilizar isso com o Chile primeiro, não deu certo, não foi possível, e depois com os Estados Unidos, estava tudo pronto, mas depois se verificou que não, que a demanda era por oxigênio e não pelo avião. Então, e aí, insistentemente pedimos especificações, no caso do governo do Amazonas, mas também em contato com o Ministério da Saúde, para pedir uma doação, no caso dos Estados Unidos, já que já estavam mobilizados, mas não vieram tempestivamente. Depois, pouco depois, os Estados Unidos doaram concentradores de oxigênio capazes de contribuir para essa crise. Em relação a países vizinhos, quer dizer, houve um oferecimento de doação da Venezuela, acho que mais especificamente do estado venezuelano de Bolívar ao estado do Amazonas, que nos chegou e foi tramitado normalmente pela Agência Brasileira de Cooperação, que é uma instância do Itamaraty, e viabilizou essa doação para Manaus. Perfeito. Eu queria perguntar para o senhor também o seguinte, é fato, isso não é ser a gente procurar dourar a pílula, isso são fatos, né? Que o Brasil hoje, graças a Deus, é o 4º país do ranking total de doses de vacinas aplicadas. Eu pergunto ao senhor, são 57,9 milhões de doses. Na sua gestão, à frente do Ministério das Relações Exteriores, né, o que efetivamente foi contribuído com o seu trabalho para essa quantidade que hoje nós temos? Perfeito. Obrigado, senador. Bem, com a Índia, muito diretamente, os 4 milhões de doses de vacinas que vieram prontas da Índia tiveram, acho que, uma contribuição grande da minha interlocução pessoal com o chanceler indiano,